Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No programa de hoje, aqui, direto de Brasília, vamos conversar com uma das assessoras que fazem parte do Observatório do Clima. Está conosco a Mariana Lírio e ela vai tratar de um tema muito importante conosco, que é esse projeto de lei conhecido como PL da devastação. Quais os riscos que isso traz para o meio ambiente, como é que os organismos nacionais ligados ao meio ambiente e também internacionais têm se posicionado sobre isso, né? É o tema de hoje do nosso Espaço Cidadão. Seja bem-vinda, Mariana Lírio, ao nosso programa. Obrigada, Robson. Agradeço aqui pela... Prazer tê-la conosco. Inicialmente, Mariana, você pudesse compartilhar com quem nos acompanha nesse momento o que é o Observatório do Clima. Robson, o Observatório do Clima é uma rede que hoje conta com mais de 130 organizações que atuam na agenda socioambiental do país. Nossa, né? Uma grande rede. E essa rede ela se comunica com diversas áreas no Brasil inteiro e fora do Brasil? Claro, a gente tem organizações que são muito grandes, que atuam no âmbito internacional e também no Brasil, como WWF, Greenpeace, e a gente tem organizações também que são nacionais. E a gente tem movimentos e outros tipos de organizações que são mais para o socioambiental. Então você tem, por exemplo, a Articulação de Povos Indígenas do Brasil. Então é uma organização muito ampla e muito diversa. Ela é uma ONG, uma organização não governamental, ou é alguma entidade, algum fórum que reúne esses 130 atores, né, que trabalham nessa área do meio ambiente? Na verdade, a gente é uma rede de ONGs. Então a gente é uma rede dessas organizações e o nosso objetivo é fazer com que a gente englobe todos os interesses e os propósitos das nossas organizações. Perfeito. E eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho como é que você vê, como é que o próprio Observatório do Clima vê e se posiciona em relação ao conhecido, chamado PL da devastação, né? Esse projeto de lei chamado de Projeto de Lei da Devastação. Claro, o Observatório do Clima é profundamente contra e está muito preocupado com a aprovação recente desse projeto de lei no Congresso. Neste exato momento, ele está para sanção ou veto com o presidente da República. E de uma forma resumida, o projeto de lei que a gente chama de PL da devastação, ele trata do licenciamento ambiental, que é uma ferramenta importantíssima para você conseguir controlar danos ao meio ambiente, à saúde, etc., ambientais que podem ocorrer de algum tipo de projeto. E a questão é que esse PL, o da devastação, a gente também chama de mãe de todas as boiadas. A gente acredita que esse é um dos piores projetos que está tramitando hoje, que estava tramitando no Congresso Nacional e agora está para sanção, mas é um dos piores projetos que poderia ter sido aprovado recentemente. E eu digo isso porque a gente, no Observatório do Clima, construiu um documento que se chama o Pacote da Destruição. E dentro, a gente elenca diversos projetos que são muito ruins para o meio ambiente, e esse estava no topo deles. Porque o que acontece? A ideia desse projeto é melhorar o processo de licenciamento ambiental como ele funciona hoje no Brasil. O problema é que o projeto não faz isso. E a gente, no Observatório do Clima, a gente diz que é possível sim você aperfeiçoar. O problema é que você não pode fazer da forma como foi feita nesse projeto. O que eles estão fazendo é que eles vão desmontar, eles vão destruir a forma com a qual o licenciamento ambiental é feito hoje no Brasil. Eles querem flexibilizar geral e o problema é que isso vai levar a danos imensos. Então, tanto para o meio ambiente, quanto para a saúde, em questões de poluição, para direitos de comunidades tradicionais, para unidades de conservação. Então, tem uma série de problemas ali dentro desse projeto que a gente, inclusive, fez alguns posicionamentos onde a gente elenca esses problemas. Na prática, é um liberou geral em relação a essa área ambiental, licenciamento sobretudo. Eu me recordo de um dos trechos desse projeto que fala onde, por exemplo, os próprios empreendedores que vão desenvolver algo que mexe diretamente com a natureza, né, que impacta diretamente na natureza, eles podem, entre aspas, se autolicenciar, né, dizer eles mesmos que eles não vão gerar nenhum dano, nenhum impacto ao meio ambiente. Né? E como é que fica uma fiscalização numa situação como essa, né? Depois que a coisa já estiver destruída? Né? Exatamente. Robson, assim, para explicar um pouquinho mais detalhadamente o que é esse autolicenciamento, se chama licença por adesão e compromisso. E hoje isso é permitido, o Supremo Tribunal Federal permite isso para empreendimentos de baixo impacto.
E o que esse projeto está fazendo, que ele está indo à revelia do Supremo Tribunal Federal, e ele está permitindo que isso seja liberado para empreendimentos de médio impacto. E a questão, o problema disso é que esse autolicenciamento é meramente um formulário que o empreendedor vai preencher num site e não vai ter nenhum tipo de estudo de impacto ambiental que será feito. É basicamente olha, eu estou aqui me comprometendo que meu projeto, que meu enorme empreendimento de médio impacto, etc., é válido, não vai causar nenhum tipo de dano, então, por favor, liberem. E vão liberar. Então, isso, além de tudo, é inconstitucional. E o problema é que é perigoso. Por que eu digo que é perigoso? Um empreendimento de médio impacto é um empreendimento, por exemplo, como era o tamanho da barragem de Brumadinho. Nossa, né? Que protagonizou uma tragédia terrível, onde até hoje as pessoas e o meio ambiente continuam sofrendo, né? Exatamente. A de Mariana, que aconteceu em Mariana também, né? Protagonizada pela Companhia Vale do Rio Doce. Exatamente. Então, a gente tem uns níveis ali de problema com relação a esse ponto. Então, você tem os enormes impactos que podem causar para o meio ambiente, para a população, e você tem aí a segunda esfera, que é a questão da insegurança jurídica. Como eles estão indo contra uma determinação já do Supremo Tribunal Federal, você vai levar ali a uma enxurrada de judicialização. É muito provável até que, de repente, o próprio Supremo Tribunal Federal avalie como inconstitucional esse projeto ou de algum outro tipo de posicionamento, de decisão a respeito, né? Sem dúvida vai desaguar na justiça. Que para os empreendedores, na insegurança jurídica, acaba sendo uma forma de prejuízo também. Exatamente. Tem um estudo muito bem feito pelos professores Sanches e Fonseca, que são dois grandes especialistas em licenciamento ambiental do país, e eles fizeram um estudo para ver mais ou menos quais eram os objetivos desse projeto de lei e se ele cumpriu com os objetivos, o projeto. E eles viram que um dos elementos que os congressistas queriam fazer era acabar com a insegurança jurídica para o empreendedor, era melhorar a segurança jurídica no país para poder ajudar o empreendedor. E o que eles concluíram é que, na verdade, esse projeto vai trazer mais insegurança jurídica, portanto, vai ser pior para o empreendedor. É exatamente isso que você trouxe, e está aí escrito, embasado ali nesse estudo feito por esses dois professores. E veja que coisa interessante, né? Algumas pessoas criaram a expectativa de, quando houve a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que um antiambientalista, pela forma como se posicionou, semelhante ao Trump nos Estados Unidos e tantos outros políticos da extrema-direita mundial, e havia uma expectativa até que, de repente, o meio ambiente voltasse a ser prioridade, né? Ver o que foi a diferença do que aconteceu em relação a Biden para a chegada de Trump nos Estados Unidos assumindo o poder, né? Voltando a assumir o poder. E eu hoje me deparo com a situação, nós nos deparamos com a situação onde o Congresso Nacional hoje é maioria em relação ao governo federal, o governo federal tem minoria, e você tem uma situação onde esse projeto já foi aprovado, mesmo em choque com uma pauta que é muito abraçada pelo próprio governo, pela ministra do Meio Ambiente, que é uma referência mundial, Marina Silva. Exatamente. Uma questão muito interessante é que, durante o governo Bolsonaro, não avançaram os piores projetos de lei, não foram aprovados no Congresso e sancionados os piores projetos de lei da nossa pauta. Se eu não me engano, um foi, que trata das APPs urbanas. Mas alguns dos piores projetos, e eu digo, o PL do Marco Temporal, o PL do veneno, que é o que libera os agrotóxicos, e um de silvicultura, foram aprovados agora durante este governo. Por quê? Não há Congresso, não há governo que sustente um Congresso ruim. Então, a bancada ruralista, da indústria, etc., está extremamente organizada, e eles conseguiram passar com esses 4 projetos de lei que são extremamente nocivos para o meio ambiente. Todos já aprovados? São projetos diferentes ou estão dentro desse projeto de lei da devastação? Os 3 primeiros que eu citei estavam no nosso pacote da destruição, foram já aprovados e sancionados, estão valendo hoje, e agora tem esse último, que é o PL do licenciamento ambiental, o PL da devastação, que foi aprovado no Congresso Nacional, inclusive foi aprovado às 2 da manhã, a 1h53 da manhã. Isso chamou a atenção, né? Inclusive chamou a atenção da população brasileira, porque dessa forma não se tem uma devida discussão, não está vendo ali quem colocou a cara e o dedinho para votar e aprovar essa situação. E o que me chama a atenção, né? Você sabe que o governo federal hoje não tem maioria no Congresso,
né, faz das tripas coração para conseguir governar, mas hoje você tem esses parlamentares, alguns senadores e deputados federais que continuam assumindo e fazendo valer essas pautas da extrema-direita, antiambientalista, mesmo diante de uma catástrofe atrás da outra, de chicotadas climáticas, tantos eventos climáticos extremos que a gente observa no mundo inteiro e no Brasil também, em todas as regiões, ou chuva demais, ou seca demais, e tantas outras coisas que acontecem, mas parece que isso não valeu de nada. A gente teve o desastre no Rio Grande do Sul no ano passado, e mesmo assim a gente está aprovando projetos que vão ser extremamente nocivos para o meio ambiente. Esse projeto, inclusive, ele não cita clima ou mudanças climáticas em nenhum momento. E olha que a gente é um país que está se preparando para sediar a COP30 daqui a alguns meses. Como é que fica a situação do Brasil aprovando um projeto como esse, né, para reivindicar ou pressionar que outros países do mundo deem sua colaboração, se o Brasil não vai estar fazendo a sua parte por causa do que está sendo aprovado, foi aprovado no Congresso Nacional? É muito delicado, porque a gente parece um país em contradição. Porque a gente é um país que tem um presidente que se posiciona assim como líder climático, gostaria de ser um líder climático nessa grande arena global. Teve um discurso, inclusive, o discurso de abertura que ele fez na primeira COP, se não me engano foi na COP 28, onde ele falou que ele quer agora colocar como compromisso para o Brasil de zerar o desmatamento até 2030, foi ele aplaudidíssimo. Então ele se colocou como uma grande referência ambiental. Então tem essa esfera ali do executivo, que quer de fato ser. Existem algumas contradições dentro do governo, você tem alguns dilemas, por exemplo, da exploração do Foz do Amazonas, etc. Mas de uma forma geral, é um governo que está diminuindo o desmatamento na Amazônia, mas que ao mesmo tempo tem esse Congresso que aprovou esse tipo de projeto e vai ter que ser sancionado ou vetado agora. Então, e a gente inclusive está, como Observatório do Clima, esperando o veto integral. É uma coisa que a gente já colocou como posicionamento, que esse projeto é inteiramente ruim. Os seus dispositivos, a maioria é muito ruim e os que não são meio acessórios. Então, por isso que a gente está pedindo pelo veto integral. E eu gostaria de saber se há algum posicionamento de algum organismo internacional, a Organização das Nações Unidas, por exemplo, ou algum outro, se tem se posicionado em relação ao que foi votado pelo Congresso Nacional Brasileiro, que provocará, sem dúvida, uma devastação ainda maior no nosso meio ambiente. Alguns especialistas da ONU, agora de direitos humanos, acabaram de se posicionar contra o projeto de lei. E é significativo, porque os especialistas da ONU também não costumam se posicionar tanto em projetos que dizem respeito ao âmbito mais nacional, digamos, de um país. Então, é forte que esses especialistas tenham se posicionado contra o projeto. Agora, é compreensível porque o Brasil é muito representativo no mundo inteiro, né? É um país de dimensão continental e que nós observamos, por exemplo, o caso da toda a região da floresta amazônica e várias outras áreas, né, que precisam de uma preservação, sem dúvida vão sofrer mais ainda se esse projeto vier a ser sancionado, que a gente espera que não seja, mas se for vetado, né, ainda há o risco de que ele possa ser derrubado por esse Congresso extremamente conservador, da bancada do boi, né, como se diz, né, fala-se da bala, da Bíblia do boi, dessas bancadas de interesses setoriais que não olham para o interesse global do meio ambiente, né? Lembrando que nós somos parte desse meio ambiente que eles estão querendo destruir e a resposta que a natureza dá atinge a cada um de nós também. Atinge, com certeza. E tem a esfera global, assim, a Amazônia, aquela importância histórica. Tanto é que a COP30 vai ser em Belém, toda essa questão simbólica mesmo da Amazônia. Mas tem também, dentro desse projeto, as questões que afetam a cada um de nós. E eu falo especificamente, por exemplo, com relação ao bioma da Mata Atlântica, porque eu gosto muito de viajar por lá. É o bioma mais devastado do Brasil. E esse projeto de lei inseriu um jabuti que vai, inclusive, enfraquecer a proteção do bioma. Então vai gerar ainda mais desmatamento no bioma mais devastado do Brasil. Acho que só tem 12% de floresta, se não me engano. Eu posso estar enganada com esse dado específico, mas é o bioma mais devastado do país. Eles incluíram esse jabuti e vão ainda enfraquecer e levar mais desmatamento nesse bioma que já é extremamente devastado. Lamentável. E quais as expectativas que tanto você quanto os integrantes do Observatório do Clima, né, que é composto por mais de 130. Mais de 130
entidades, né, instituições que têm alguma ligação, alguma relação com a proteção ao meio ambiente, né? Que expectativa vocês têm em relação a se isso vier a se tornar uma realidade, né? Já algum estudo que mostra o tipo de impacto que a gente pode vir a sofrer até no curto e médio prazo? Tem alguns estudos já. Se eu não me engano, o Instituto Socioambiental, que é uma organização nossa, já fez um que mostra que o desmatamento vai subir muito. Tem um estudo também que fala sobre como a gente está descumprindo acordos internacionais, que é feito pelo IDS, que também é uma das nossas organizações. Então, diferentes organizações nossas já estão fazendo alguns estudos para avaliar esses impactos aqui mais diretos e do que a gente pode esperar agora nesse próximo passo, se o projeto não vier a ser... Um projeto não agora, né? É um projeto ainda. Exato, no momento. Então... E eu gostaria que você pudesse nos falar, né, se há mais algum tópico importante, que diz respeito a esse projeto de lei que a gente ainda não tem abordado aqui, que vale a pena a gente compartilhar com quem está nos acompanhando nesse momento. Robson, o problema é que esse projeto ele é tão ruim, e a gente tem no Observatório do Clima citado tantos pontos, que existem sim vários outros pontos que a gente pode citar. Eu acho que eu vou tratar de alguns rapidamente, assim, de uma forma muito resumida, mas tem, por exemplo, a licença ambiental especial, que foi uma emenda que foi colocada pelo presidente do Senado, Alcolumbre, de última. Então, assim, o projeto estava para ser votado no Senado às 14 horas, o Davi Alcolumbre colocou essa emenda, apresentou às 14h02, ou alguma coisa assim, se não me engano, e apresentou para criar a licença ambiental especial. Então, basicamente, ele vai transformar o processo de licença ambiental em um processo monofásico. Então, assim, uma fase só, hoje é um processo que passa por 3 fases diferentes. E ele quer liberar, ele quer que o Conselho de Governo escolha qual vai ser o projeto que vale a pena ter um licenciamento extremamente acelerado. E o problema é como que você vai definir o que merece uma licença acelerada de uma fase só, então vai passar por cima de várias etapas que servem para você prevenir danos, impactos ambientais, então vai atropelar tudo isso. E a questão é que fica refém a essa decisão desse conselho, e aí abre mão para questões como corrupção, clientelismo, vai passar por cima de projetos que já estariam mais ou menos prontos para passar por licenciamento ambiental, vai passar por cima deles. Então, essa emenda é extremamente problemática. Tem uma outra também que trata de autoridades envolvidas. Então, são os órgãos vinculados a unidades de conservação, a territórios indígenas, a comunidades tradicionais de uma forma geral, então quilombolas e tudo mais. Eles vão basicamente esvaziar a voz desses órgãos. Então, a autorização desses órgãos deixa de ser vinculante. Então, eles já não precisam mais dar autorização para você fazer um projeto, por exemplo, numa unidade de conservação ou numa terra indígena que não foi homologada. Então, extremamente problemático também. Tá vendo que tem alguns pontos que eu vou citando aqui? E tem também a questão das condicionantes ambientais. É o último ponto que eu acho que vale a pena citar também, que as condicionantes são feitas para você prevenir e mitigar impactos. E, basicamente, o que esse projeto agora está fazendo é que tem um artigo que esvazia essas condicionantes. E elas são muito importantes, porque, por exemplo, vamos dizer que você faz uma rodovia. As condicionantes são importantes para você prevenir o desmatamento que vai ter nessa rodovia. E o que eles estão fazendo é que eles estão esvaziando a necessidade dessas condicionantes. Então, basicamente, está tirando umas responsabilidades que deveriam ser do empreendedor, de diminuir, por exemplo, o desmatamento, de evitar o desmatamento, de compensar o desmatamento, deixa de existir. Então, o empreendedor perde essas responsabilidades, e aí o problema é que cai em cima do meio ambiente, das populações, em termos de poluição, etc. Na hora que houver uma tragédia, né, com toda essa desregulamentação que tem acontecido, como também já isso aconteceu na área trabalhista, que vem acontecendo desde o governo de Michel Temer, na área previdenciária, em tantas outras áreas que aconteceram desregulamentação, e agora você vê isso no meio ambiente acontecendo, na hora que dá um problema, quem é que vão recorrer a quem para resolver o problema? Na hora de uma enchente, na hora do estouro de uma barragem, né? Quem é que vai dar assistência? Na hora da inundação, como foi o Rio Grande do Sul, bilhões e bilhões de reais do governo federal para socorrer aquelas pessoas. Você não vê nenhum empreendedor que muitas vezes, alguns deles podem ter ido, inclusive, por água abaixo. Não é? Alguém que defendia essa desregulamentação pode ter tido seus empreendimentos indo junto com essa enchente, né? Então, falta realmente essa consciência ambiental. Falta essa consciência ambiental, falta a responsabilização do empreendedor.
vai prejudicar as populações, as populações tradicionais, comunidades tradicionais, o meio ambiente, vai ser ruim para a poluição. Inclusive tem um caso muito importante que é do Cubatão, que as crianças na época, por causa da poluição, estavam nascendo sem cérebro. Sempre foi ícone da poluição no país, Exatamente. né? E por causa disso, levaram a questão do licenciamento ambiental. É super importante, é super significativo. E agora, então, a gente está até falando de questões de saúde mesmo. É muito grave. Sem dúvida. Muito bem, eu quero agradecer a participação da Mariana Lírio no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. E eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, né, nos ouvem e nos assistem nesse momento. Eu que agradeço, Robson. Muito obrigada por ter me convidado aqui e um abraço a todos. Muito obrigado, um abraço. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.